O Ministério Público de São Paulo investiga um jogo de celular chamado Simulador de Escravidão. O aplicativo, que tinha centenas de seguidores e muitos comentários discriminatórios, foi retirado do ar. A reportagem é de Carolina Chaves. O jogo foi lançado em abril deste ano pela Magnus Games. Com mais de 2.000 downloads e várias avaliações positivas, os internautas simulavam a compra e venda de pessoas negras, além de praticar torturas. Os jogadores se passavam por donos de escravos e pediam nos comentários mais opções de torturas e elogiavam o game, porque era o que tinham vontade de fazer na vida real. O Ministério Público de São Paulo passou a investigar o jogo. O MP de São Paulo deu um prazo de 24 horas para que o Google esclareça se o jogo já foi retirado da loja virtual de aplicativos. Além disso, a empresa deve informar em 3 dias data, horário e as plataformas de disponibilização do game, enviando cópia integral de todos os documentos e do procedimento interno administrativo de aprovação feito pelo desenvolvedor. O Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público ainda quer saber o e-mail que foi cadastrado pelo responsável da plataforma e as informações sobre a política de autorização para publicação dos aplicativos disponíveis no Google Play. A Educafro Brasil, entidade social que trabalha pelo empoderamento do povo afro-brasileiro e contra o racismo, moveu uma ação civil pública contra a Google por causa do jogo. Pediu indenização de R$100 milhões pela prática de racismo. O valor será revertido para incentivar a manutenção de jovens negros nas universidades. Segundo o diretor executivo da entidade, Frei Davi Santos, o jogo causou um grande prejuízo coletivo à comunidade afro-brasileira. A entidade Educafro recebeu por vários caminhos denúncia contra esse jogo. É um jogo que ele impõe à sociedade brasileira uma manutenção da humilhação do povo afro-brasileiro como escravos. Um jogo lúdico, onde na brincadeira sedimenta na mentalidade da sociedade brasileira e mundial a visão de que negro foi feito e é e deve continuar sendo escravo. Assim como o povo judeu não aceita nenhuma brincadeira com o Holocausto judeu, nós, afro-brasileiros, decidimos que daqui para frente nunca mais vamos aceitar nenhuma brincadeira contra o Holocausto negro. O Ministério Público de São Paulo não informou se o Google respondeu à manifestação apresentada pelo órgão. Procurado pela TV Justiça, o Google também não respondeu aos nossos questionamentos. E nós não conseguimos contato com a Magnus Game, que é a empresa que desenvolveu o jogo. Bom, para repercutir as questões jurídicas que envolvem esse assunto, eu converso agora de forma online com a coordenadora da Jovem Advocacia da ANAM, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, Jaqueline Jesus. A Jaqueline, que também é vice-presidente da Comissão sobre a Verdade da Escravidão Negra do Brasil pela OAB, subseção Santo Amaro, em São Paulo. Olá, Jaqueline, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Bom, nós apresentamos na reportagem agora esse jogo que chamou a atenção de todo mundo. O Ministério Público já determinou a retirada, mas no Brasil de 2023, onde as pessoas já têm informações ou já deveriam ter, ou têm canais para buscar as informações sobre esse período tão triste da nossa história, que nem deveria ter existido, né? Como é que você recebeu, vocês dessas entidades receberam essa notícia de um jogo funcionando nesses termos? Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um momento tão importante, né, depois desse jogo, e a gente recebe com uma grande preocupação a gente ter essa visão da perpetuação de ideias racistas e uma representação inadequada da história da escravidão, que apesar de todos os esforços de várias entidades, a ANAM, a OAB, a Educafro, a gente em promover uma valorização da cultura africana, de combater o racismo, mas infelizmente ainda existem grupos que perpetuam esses estereótipos e esses preconceitos raciais, né? A gente tem, lamentavelmente, esses jogos, séries, filmes, que ainda trazem essa percepção distorcida da história
de trazer nesse período que foi triste, doloroso e inaceitável, sendo tratado como uma forma simples de entretenimento. Bom, o Ministério Público instaurou um procedimento para investigar os envolvidos, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente agora quais são as implicações jurídicas do Google, dos usuários, porque nós vimos ali comentários dos mais diversos, assim, que realmente são impactantes, né? Pelo pensamento dessas pessoas, a empresa que desenvolveu o game, qual é a responsabilidade jurídica de cada um? Entre os possíveis crimes a serem investigados estão o crime de ódio e racismo, que são identificados quando há essa segregação da segregação de pessoas, discriminação, a hierarquia com fundamento de raça, e esses crimes, tanto de ódio quanto de racismo, eles podem ser imputados aos seus desenvolvedores, à plataforma e a todas as pessoas que estão envolvidas, incluindo as pessoas que comentaram. De forma a considerar um pouco mais os aspectos, a gente pode ver o desenvolvedor do jogo, ele pode ser acusado pela disseminação desses estereótipos negativos, o crime de racismo, inclusive a violação da dignidade humana e a violação da igualdade racial. Já o Google, ele tem uma plataforma muito mais robusta, ele atinge muito mais pessoas. Então, pode ser considerado responsável por permitir a disponibilização e a comercialização desse jogo. Então, ele vai promover uma violência, discriminação racial, novamente a violação dos direitos humanos, e é uma plataforma que ela tem que ter responsabilidade de verificar e controlar o seu conteúdo, principalmente quando esse jogo ele foi disponibilizado, a classificação indicativa dele era livre, então poderia ser acessado por crianças, adolescentes, adultos e idosos, que é chocante. E os usuários, todo mundo que baixou, que comentou, principalmente os que comentaram, que são vinculados a uma questão do login e senha, dependendo da gravidade dos seus comentários, pode ser responsabilizado de forma individual pelo crime de racismo e pelo crime de discurso de ódio. Então, além dessas implicações criminais, a gente pode pensar também numa implicação de dano coletivo à sociedade. O que causou? São tantos anos da gente tentando lutar por uma igualdade, e aí, às vezes, um simples jogo, ele coloca, muitas vezes, um trabalho de muitos anos por terra. Então, a gente pensa também em todas essas questões. E é indispensável pensar que a contribuição da sociedade sendo contra esse tipo de jogo, denunciando essas plataformas, colocando na mídia, é o que traz um grande levantamento de dados para a gente combater essas práticas. Falando em levantamento de dados, em colocar na mídia, nesta semana também chamou muito a atenção um caso no início da semana lá no Rio de Janeiro de duas influenciadoras digitais, mãe e filha, que entregaram, gente, elas aparecem entregando macacos de pelúcia, banana para crianças, né? E achando isso bonito, compartilharam esse conteúdo nas redes sociais. Uma delegacia especializada do Rio de Janeiro já abriu inquérito para apurar a conduta. Então, outras autoridades também estão em investigação para a penalidade dessas pessoas, dessas supostas influenciadoras, né? Agora, conta pra gente, isso é um racismo recreativo, né? Um fenômeno, entre aspas, digamos assim, que a gente está vendo. Mostramos o jogo, agora nesta semana no Rio de Janeiro, mais um caso. Isso. É considerado um racismo recreativo, onde você coloca práticas racistas em forma de entreter. Né? E tem que lembrar que racismo não é divertimento, não é entretenimento, ele é um crime e ele tem que ser combatido. No momento que você expõe crianças para um crime de racismo, expondo na internet, expondo a uma prática de um crime, onde pedindo para uma criança escolher entre um dinheiro ou um cacho de banana, isso é ridículo, e tudo em troca de like. Então, toda tem estilo de você trazer alguma situação racial à tona em forma de divertimento, pode ser uma piada, pode ser um filme, um vídeo, é considerado um racismo recreativo que tem que ser combatido. Eline, já temos uma qualificadora aí do racismo recreativo, a punição pode ficar maior? Atualmente, a gente consegue ter alguns pontos da nova lei de injúria racial para a comparação ao racismo, da equiparação, onde se for utilizado alguns meios de entretenimento
a gente pode sim pensar numa qualificadora e algo que vai dar um peso maior. Afinal, a gente pensa aonde você está expondo isso, né? E nesse caso das influenciadoras, a gente pensa em milhões de acessos, um vídeo, e principalmente são crianças que estão sendo expostas. Jaqueline Jesus, muito obrigada, viu? Jaqueline, que é da Associação Nacional da Advocacia Negra, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço.